Agora a gente muda um pouquinho de assunto e voltamos a falar sobre o terremoto que atingiu o Japão hoje. O tremor de magnitude 7,1 deixou dezenas de feridos e mortos na província de Kumamoto, no sul do país. E sobre isso a gente conversa agora com Marcos Ferreira. Ele é geofísico do Serviço Geológico do Brasil. Muito boa tarde, Marcos. Obrigada pela presença aqui conosco. Eu já começo te perguntando algo que a gente sabe mais ou menos, mas olha, o que acontece no Japão que sofre tanto com terremotos? O Japão ele está num contexto de placas tectônicas com diversas placas ali que vão se interagindo. Então você tem muitas, ali naquela região especificamente, você tem um contexto da placa de Filipinas, junto com a placa asiática, e ao longo da ilha do Japão você tem outras placas que vão se chocando. Então ele é um conjunto muito complexo de encontros de regiões, vamos dizer assim, de encontros de grandes placas, que favorece a uma quantidade enorme de tremores. Embora não seja o país com o maior número de tremores que ocorre, que na verdade é o Chile, mas é o segundo país com o maior número de tremores no mundo. Boa tarde a você também, Marcos. E a gente fala muito do preparo que o Japão tem para esse tipo de situação, como você disse, por todo o histórico que o país tem de enfrentamento. Das imagens que já estão chegando e do que temos de informação, sim, é provável que haja mortos, mas não se tem ainda um número oficial. O quanto que este preparo tem sido suficiente ou coloca, de fato, o Japão como um país que, dentro das possibilidades da humanidade, consegue evitar grandes prejuízos com terremotos? Bom, o terremoto, especialmente nesse nível de magnitude, é um fenômeno natural que tem uma quantidade de liberação de energia absurdas. E quanto maiores, mais isso vai crescendo. E por mais que ainda o Japão tenha muito preparo e ele tem e gasta muito investimento, tanto na preparação da população quanto nas suas estruturas, ainda assim você tem esse nível de destruição, esse nível de situação. Esse mesmo evento ocorrendo em outras regiões poderia ter um nível de destruição, um nível de impacto na população que é muito maior. Então, assim, por mais que exista essa preparação, isso não impede que prédios ou outras estruturas podem ser abaladas, mas isso mitiga bastante o risco à população, embora esse risco ainda exista. Muito importante até essa menção que você faz, Marcos, porque a gente até fez uma comparação com o terremoto que aconteceu na Venezuela, pouco mais de um mês, e que foi na escala de 7,2 e 7,5 e devastou uma grande área ali na região de Caracas. E eu queria, então, sobre isso, entender o seguinte. Aquele terremoto a gente sabe que são outras placas tectônicas, mas aquele terremoto, de alguma maneira, pode ter alguma vinculação com a acomodação das placas ali no Oriente? Não, nesse caso não. A única relação é que eles fazem parte do sistema que é o sistema planeta Terra, que a gente pode considerar como um sistema vivo, né? Então, o mecanismo que faz essas placas movimentar é o mesmo, que é a movimentação do nosso manto terrestre. No entanto, a maneira como elas vão ocorrer são diferentes contextos, diferentes placas, mas o nível de preparação, que é o que você mencionou, do tamanho do impacto de um evento, vamos dizer, magnitudes similares, profundidades similares, que teve ali na Venezuela e que teve no Japão, são totalmente diferentes quando você avalia as duas situações. E Marcos, uma questão, né? A gente sabe onde os terremotos ocorrem, mas não é possível prever esses terremotos, ou já existe tecnologia e estudos que permitem, de alguma forma, se ter algum tipo de previsibilidade de quando vai ocorrer um tremor que exija algum tipo aí de atenção das populações? Não, a previsão de eventos, ela ainda não é possível com a ciência que nós temos hoje. O que nós temos são, a partir das avaliações da ocorrência desses tremores, as estatísticas de probabilidade de ocorrência. Então, nós sabemos, para dar um número,
No mundo, um evento dessa magnitude ocorre em torno de 14, 15 eventos por ano, ao redor do mundo como um todo. No Japão, você já tem alguns locais que você estima que vai ocorrer alguns eventos com esse. Então, por exemplo, nessa região, o último evento dessa magnitude ocorreu há 10 anos atrás. Então, você tem mais ou menos um tempo de recorrência que você imagina que um evento desse pode ocorrer, mas não significa que eu vou saber que daqui a 2 semanas um evento vai ocorrer em tal região, mas eu tenho uma ideia de que nos próximos 5 anos, em tal região, um evento pode ocorrer em uma certa magnitude, considerando o contexto tectônico que nós conhecemos hoje. Marcos, mais uma pergunta. Quando a gente fala em relação a terremoto, claro, tem a grande preocupação do terremoto em si, né, do que acontece na Terra, mas também, em terra firme, quero dizer, mas também o risco de tsunami, né? Especialmente considerando que o Japão é um arquipélago. Então, eu gostaria de entender o seguinte, qual é a situação, né, em que o risco de tsunami ele acontece? Bom, o risco do tsunami ocorre quando você tem um tremor que ocorre dentro de uma região marítima e esse tremor ele tem um mecanismo de falha de tal forma em que você eleva essa coluna d'água. Então não basta ocorrer um tremor na região marítima, vamos dizer assim, dentro do oceano. Ele tem que ocorrer de tal forma que essa coluna de água seja elevada. Uma vez que ela seja elevada, esse tsunami vai ocorrer, porque aí você vai ter uma onda para fazer. Então, se o evento ocorre e não há elevação dessa coluna d'água, você não tem esse risco de tsunami. E essa elevação vai ocorrer dependendo da forma como esse evento vai se dar, o que a gente chama de mecanismo do evento, mecanismo de falha do evento. E dentro do Pacífico como todo o Japão e todo o Pacífico ali como um todo, você tem o que a gente chama de sistema de alerta, que vai fazendo o monitoramento de todos os eventos que ocorrem e avalia a probabilidade daquele evento poder gerar um tsunami ou gerar outros eventos que podem gerar um tsunami. E eles soltam um alerta à população, que é revisado posteriormente para ver se esse alerta permanece ou ele é retirado. Nesse caso aí, por exemplo, após a ocorrência foi emitido um alerta que após a revisão viu que não teria risco e esse alerta foi retirado para a ocorrência de tsunamis especificamente. Nós conversamos com Marcos Ferreira, especialista em geofísica do Serviço Geológico do Brasil, a quem agradecemos pela disponibilidade de estar conosco e trazer essas explicações sobre este fenômeno ocorrido lá do outro lado do planeta, no Japão. Marcos, muito obrigado, um bom dia para você, até a próxima. Obrigado, um bom dia para vocês.